Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um texto que eu escrevi chamado Sobre o Amor. Pessoal, eu escrevi esse livro aqui em 2011, publicado pela Oficina de Arte e Prosa. Ele está disponível, PDF, gratuitamente no meu site, vou deixar o link na descrição do vídeo. O primeiro texto, que se chama Sobre o Amor, é esse texto que eu vou comentar hoje aqui, passo a passo, porque eu quero demonstrar uma tese que está presente no Freud, que de maneira geral é meio que mal interpretada, na minha opinião, de maneira que uma teoria sobre o amor, filosófica, popular, se sobrepujou dentro, inclusive, da própria psicanálise. A ideia de que a gente ama, deseja aquilo a partir da falta, a partir da perda do objeto. Gostaria de examinar um pouco essa tese, porque ela deixa um pouco de lado a ideia muito presente em Freud de que o objeto ele nunca é perdido de fato. Ele está sempre presente dentro do inconsciente, a partir do inconsciente. Existe um excesso do objeto presente e não uma falta que vai fazer com que o sujeito busque a realização do desejo. Então eu queria apresentar um pouco essa tese, vou dividir esse vídeo em algumas partes e gostaria que vocês me acompanhassem aqui. Caso vocês não sejam ainda inscritos no canal, queria que vocês se inscrevessem, curtissem, compartilhassem, conversassem, comentem aí o que vocês acham dos vídeos. Queria agradecer a presença de todos aqui até então nesse projeto de extensão da UFMG. Eu começo o texto analisando este poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Vamos então agora examinar o poema passo a passo, estrofe por estrofe, para que eu possa traçar então essas considerações preliminares para a tese que eu quero defender nesse artigo. Então, na primeira estrofe, o Drummond vai falar que amar o perdido deixa confundido esse coração. Mas afinal, por que amar algo perdido? Por que amar um objeto que não existe mais? O amor parece, então, perturbar a linearidade do tempo. Nossos objetos pretéritos de amor são sempre presentes e determinam quais vão ser os objetos futuros. Então, o primeiro ponto aqui dessa estrofe é essa perturbação na linha do tempo. Aquilo que é passado, que supostamente devia ter ficado para trás e abandonado, permanece. Permanece não apenas como memória, o título do poema aponta para isso, mas permanece como algo que determina o modo de ser desse sujeito que ama no futuro. Então não fica só no passado, é um determinante, inclusive para as coisas que esse sujeito vai vir a fazer. É algo que confunde, portanto, o tempo. Aquilo que é passado aparece no presente e determina o futuro. Para a psicanálise, essa confusão decorre do fato de o inconsciente estar sempre presente em nossos jogos amorosos. A primazia é sempre do passado e das primeiras relações amorosas que fizeram os caminhos por onde percorrerá a pulsão sexual em busca de um objeto de satisfação. A pulsão tem essa característica, não abandonar nenhum objeto que um dia já lhe trouxe satisfação. É a presença de laços inconscientes com o objeto que torna confundido o coração do eu lírico. Essa é uma das teses fundamentais do Freud. A pulsão nunca abandona um objeto que ela já investiu. Óbvio que a pulsão ela pode se ligar a novos objetos de amor, mas essas ligações, uma vez constituídas, elas continuam, elas permanecem, elas podem perder investimento, mas os traços de ligação, as marcas da ligação com determinados objetos, as representações desses objetos, permanecem para sempre marcados no inconsciente. Então essa é uma das teses mais clássicas e importantes do Freud, de que a pulsão ela se liga ao objeto através de uma solda, mas essa solda ela fica ali marcada. A gente pode diminuir um pouco o investimento, mas nunca desligar completamente. Uma representação tendo uma inscrição
no inconsciente, no pré-consciente, ela fica para sempre naquela marca, por assim dizer, presente no sistema psíquico, no aparelho psíquico. Na segunda estrofe, nada pode o ouvido contra o sem sentir do apelo do não. Ouvido aqui tem um sentido de esquecimento, a estrofe mais enigmática do poema, principalmente quando ele fala, né, desse não com um N maiúsculo. O que seria esse apelo do não? A memória vai guardar essa mesma contradição que eu estou dizendo sobre o amor. É a presença de algo ausente. O coração se confunde porque a memória parece não ter sentido. O perdido não é perdido efetivamente. Ele permanece apelando por amor. O apelo do não é um outro nome para a memória. Então eu queria tentar essa interpretação, né, de que esse apelo do não, que seria um não aparentemente negativo, né, assim, que seria uma negatividade que a gente vai perceber tem uma positividade. Aquilo que não existe mais, na verdade, existe. Não com maiúscula é aquela ausência que se tornou presença no inconsciente. O que parece faltar na consciência, no inconsciente ainda é presença viva. Registre-se que não estamos equiparando o inconsciente com a memória. Estamos dizendo que o encontro com o objeto de amor deixa marcas que funcionam de maneira semelhante à memória. Mas, como o próprio poeta adverte, o ouvido não pode nada contra esse tipo de memória. O esquecer da consciência de maneira alguma expande seus efeitos para o inconsciente. Então essa é uma das teses mais importantes do Freud, né, de que o recalcamento não é um esquecimento. Ele parece ser um esquecimento, né? A gente recalca o nome de alguém, um ato falho comum. A gente esquece esse nome de alguém e depois vai descobrir as razões pelas quais a gente esqueceu esse nome, que num outro momento volta espontaneamente, ou seja, não tinha sido esquecido de fato, ou seja, perdido efetivamente. Esse nome tinha sido recalcado. O recalcamento não é um certo tipo de perda definitiva, né? O recalcamento é o corte do investimento da pulsão, da libido, numa representação, né? A separação entre o investimento que torna possível essa representação vir à consciência. Então o recalcamento é outra coisa, não é efetivamente um esquecimento. A memória tem a ver um pouco com essa dinâmica que o poema está apresentando. Algo presente, mas que não necessariamente está presente de forma efetiva. A presença de algo ausente. A gente está trabalhando com esse paradoxo, a presença de uma ausência. Na terceira estrofe, a gente vai falar um pouco da rebelião contra o luto. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Parece a descrição, né, de alguém que está muito triste, que está vivendo um luto. Quando amamos o perdido e o passado, as coisas tangíveis e presentes não despertam sensação alguma. Quanto mais o perdido é presente, mais perdemos o nosso presente. Os objetos perdem sua identidade e se transformam em coisas. Os versos dessa estrofe dão a entender que a frustração amorosa faz com que a diferenciação entre os objetos perca o sentido. É como se a perda de um objeto de amor implicasse a impossibilidade mesma de amar. O eu lírico parece estar sofrendo uma rebelião anímica contra o luto, tal como Freud descreve, a condição daqueles que não conseguem usufruir a beleza das coisas. Estaria o eu lírico exigindo a imortalidade de seus vínculos amorosos, revoltado contra a transitoriedade destes? Nessa estrofe, então, me parece que o Drummond está querendo apontar para esse momento do luto que o Freud descreve tão bem num texto dele sobre a transitoriedade. É como se tudo perdesse a beleza, tudo perdesse o valor. Por quê? Porque eu estou tomado pela ausência? Tomado pelo vazio? Não, porque eu estou tomado pela presença de um objeto que eu perdi, pela ausência desse objeto hiperpresente em mim. Todo o meu investimento libidinal está sobre esse objeto interno que representa o objeto que eu perdi. Então eu queria insistir nesse investimento interno que está investindo, que está ocupando todo o meu pensamento, todas as minhas fantasias, todos os meus devaneios. É esse objeto que eu perdi que
faz com que eu perca todo o investimento para o mundo externo. As coisas tangíveis se tornam insensíveis à palma da mão. Então, uma descrição, né, brilhante do que é esse movimento do luto, do que é a sombra do objeto cair sobre o eu. Na última estrofe parece haver uma redenção do eu lírico, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Que coisas lindas são essas, né? Assim, como que elas exercem esse fascínio sobre o eu lírico? É como se elas exercessem um tipo de inescapável sedução sobre o eu lírico, algo inesquecível, contra o qual a recusa, o apelo do não, é impotente. Parece que essas coisas, pelo valor de sedução que elas têm, elas não podem mesmo ser esquecidas, serem apagadas. Seduzido, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis e sem importância para o eu lírico, pois as coisas findas, ligadas ao que já passou, perdido lá da primeira estrofe, permanecem exercendo seu fascínio. Na quarta estrofe, o eu lírico parece já ter cumprido seu trabalho de luto por esse objeto perdido. O penoso estado psíquico da terceira estrofe se desfez. O poema é a trajetória, então, de uma revelação da crença de que o objeto de amor foi perdido até a descoberta de que ele sempre esteve e sempre estará presente. Então, a ideia do poema, na minha opinião, é que a presença do objeto, esse apelo do não, esse objeto interno, ele vai continuar apelando, ele vai continuar dizendo para a gente desse paradoxo. Eu não existo fora, mas eu estou muito presente aqui dentro. Então essa ideia do amor para a psicanálise está bem traduzida nesse poema do Drummond. Também para a psicanálise, o amor é esse paradoxo, a dimensão a um só tempo presente e ausente do objeto, né? O objeto que está lá fora, de fato é perdido, de fato é separado do sujeito, mas esse objeto ele é internalizado através de uma representação ou várias marcas, rastros, traços que ele vai deixando no corpo, na superfície psicofisiológica do bebê, nas origens da vida desse bebê. É sobre essas origens que eu vou falar na segunda parte do vídeo, então vamos tentar pensar, a partir desse poema, um pouquinho sobre a teoria da sedução generalizada e os principais aspectos que são o apoio, a sedução, a origem autoritária do eu, para a gente ver que o amor e a identificação vão se articulando fortemente para garantir a permanência do objeto, que supostamente é perdido, mas não é. Ele está sempre presente. Isso vai garantir para a gente entender adiante por que a gente pode dizer que é aquela teoria do Platão, de que a gente está procurando a metade da laranja, por que essa teoria a gente pode desconfiar dela, por que ela parece equivocada do ponto de vista psicanalítico. Então vamos à segunda parte, eu espero vocês.